A vida humana e o espírito imortal, Ramatiz Slimais. Pergunta: qual é o significado do espiritismo no conceito de religião, tratando-se de uma doutrina que não cultua ritos, mas não admite compromissos nem regras religiosas? Ramatiz: o espiritismo, como doutrina codificada para a divulgação popular da realidade espiritual, é a fonte de amor vinculada à aura amorosa do Cristo planetário da Terra, cumprindo-lhe efetuar determinadas correções no dogmatismo excessivo e crenças supersticiosas dos terrícolas. Então rejeita símbolos, formas misteriosas, liturgia cansativa e o manuseio de objetos adorativos, a fim de que os seus adeptos entrem em contato mais rápido com a fonte crística da vivência humana. Enquanto os religiosos dogmáticos demoram mais tempo entretidos nas cerimônias litúrgicas e obrigações doutrinárias do mundo, os espíritas podem conseguir melhor aproveitamento de tempo na busca da realidade espiritual, mais pela ação do que pela adoração. As religiões são como os caminhos do mundo: quanto menos atravancamento de calhos e toiceiras de mato, o vindante chega mais breve ao seu destino. Pouco importa o conceito de o espiritismo ser ou não ser religião, mas é fundamental que os seus adeptos consigam viver o universalismo do amor crístico ilimitado, sem transformá-lo numa doutrina religiosa tão primária e sectarista quanto as demais organizações religiosas já existentes, antes de ser mais um competidor na arena das discussões dos desentendimentos religiosos do mundo. O espiritismo deve ser um denominador comum dos homens interessados em usufruir a autenticidade de sua natureza espiritual. Estão completamente errados os líderes e adeptos espíritas que pregam a doutrina num contraste agressivo com os demais credos e doutrinas vigentes. Disso resultam em inimizades, desgostos e humilhações alheias, completamente opostas ao sentido amoroso e universalista do espiritismo. Pergunta: podereis explicar-nos melhor esse assunto, Ramatiz? É tão censurável o fanatismo extremista de ritos, dogmas e crendices, adorações e superstições impostas por algumas seitas religiosas? Assim como o extremismo fanático do não dogma, não rito, não crendice ou não adoração, que muitos espíritos defendem a pau e pedras, humilhando e antipatizando os demais crentes da mesma fantasia religiosa, que também cultuaram alures. Deus não especificou dogmas e não dogmas para atender a determinados grupos de indivíduos, mas criou a escola do universo para os filhos alfabetizarem-se na conversão amorosa com o Pai. Todas as coisas são boas e úteis no seu devido tempo, e por esse motivo o próximo deve ser respeitado em sua crença, porque ele faz o melhor que pode, dentro do melhor que sabe, no campo do espiritualismo e da religiosidade do mundo. O espiritismo deve contribuir com a sua generosa mensagem espiritual moderna para o esclarecimento humano, jamais na figura de um novo competidor belicoso na arena dos conflitos religiosos. Pergunta: mas o espiritismo, sendo um movimento de libertação espiritual das massas, não deve esclarecer os homens contra os tabus religiosos do passado? Ramatiz: o espiritismo é doutrina codificada por Allan Kardec no sentido de descondicionar a massa popular, libertá-la de preceitos, obrigações, superstições, milagres, tabus, dogmas e preconceitos religiosos, evitando que os homens tolos continuem a ser explorados religiosamente pelos mais espertos. Mas acima de tudo é um preparador do terreno apropriado para medrar a mensagem de maior importância, qual seja exercitar o homem para viver a linhagem fundamental do espírito crístico. As seitas religiosas em geral só orientam os seus fiéis para cultuarem formas devocionais já devidamente selecionadas e liberadas pela chancela dos seus mentores e líderes. No entanto, proíbe os próprios adeptos que discutirem ou se oporem ao que lhes é ensinado peremptoriamente. O Papa é infalível para os católicos, os profetas são intocáveis para os protestantes e Rosa Cruzes, respectivamente. Nada aceita o que encontraria Helena Blavatsky e Max Rendel. O espiritismo não foi codificado para competir ou discutir com os demais credos e impor-lhes os conceitos exclusivos de Allan Kardec. É um movimento espiritualista, cujos preceitos fundamentais devem reajustar-se com a própria evolução da ciência, do processo e do progresso técnico do mundo.
sem estratificar-se no tempo e espaço, como acontece com o catolicismo e protestantismo. Infelizmente, as doutrinas religiosas fracassaram ante a obstinação dos próprios adeptos e discípulos fanáticos que se defendem com unhas e dentes contra tudo que adquire novos foros no progresso natural da civilização e que contraria o seu modo de vida religiosa. O cristianismo foi mensagem sublime e universalista que oferecia na sua época mais salutar medicação para todos os males da humanidade. Mas assim que os homens o formalizaram como seita ou organização religiosa, ele cristalizou sob o calendário terreno na forma de catolicismo e posteriormente nas ramificações sectaristas protestantes. Tudo isso aconteceu por culpa exclusiva dos seus representantes autorizados. Sacerdotes conservadores exclusivistas, divorciados do progresso técnico e científico do mundo, cuja teimosia é responsável pela aflição e urgência do que a Igreja Católica tenta adaptar-se apressadamente ao modernismo e pondo de fazer concessões ridículas, como no caso de missas de iê. Jamais a música redigida para fazer vibrar a musculatura do corpo físico poderá inspirar e dinamizar as energias do espírito. O ritmo sincopado e turbulento identifica a vivência do mundo profano, mas é chocante na atmosfera tranquila e sedativa do templo religioso, que proclama a vida oculta do anjo. O iê não substitui de modo algum as tocatas e fugas de Bach, o coral de Beethoven, as oratórias de Handel, as missas de Randini e Verdi e outros compositores, cuja força sonora impessoaliza o homem no seu da criação. Pergunta. Mas o espiritismo também não poderia estacionar, tal qual acontece com as demais religiões dogmáticas. Matiz. Sem dúvida, apesar de o espiritismo ser doutrina corporificada para libertar o homem das superstições e dos tabus infantis, ele pode estacionar no tempo e no espaço, tal qual acontece com a Igreja Católica. É acontecimento fatal caso os seus adeptos ignorem deliberadamente o progresso e a experiência de outras seitas e doutrinas vinculadas à fonte original e inesgotável do espiritualismo oriental. Em verdade, o espiritismo é um prolongamento da filosofia do Oriente, pois admitiu e incorporou a sua ética doutrinária à lei do karma e da reencarnação. As doutrinas absolutamente orientais. Embora Allan Kardec e os espíritos compiladores do espiritismo apenas interpretem e simplificam os ensinos orientais e os complicados termos sânscritos para melhor compreensão do Ocidente, jamais puderam desvincular-se da fonte original orientalista. A própria ideia do perispírito não é original de Kardec ou dos espíritos de sua época, mas a sua concepção de envoltório do espírito imortal já se fazia entendível nos diálogos de Krishna e Arjuna, no Bhagavad Gita, a Bíblia milenária dos hindus e no livro dos mortos dos egípcios. Sem dúvida, despertou na alma ocidentalista a ousadia de pensar e discutir em público os assuntos misteriosos e proibidos pelos dogmas religiosos, assim como demonstra que ao acendermos uma chama de gratidão no coração humano, oficiamos a Deus sem a necessidade de queimarmos 1000 círios em holocausto às imagens silenciosas dos templos de pedras. É irresponsabilidade dos espíritas evitarem que o espiritismo também caia na mesma aposentadoria compulsória tão peculiar. As religiões e doutrinas obstinadas e sectaristas. Pergunta. Mas as religiões doutrinas e movimentos espiritualistas, ambos, embora sejam organizações humanas, sempre estimulam e esclarecem os seus adeptos para uma vida superior, não é assim? Ramatiz, as organizações religiosas são apenas os meios de o espírito humano expressar sua natureza divina no mundo exterior da matéria. Mas elas só podem incentivar no homem o sentimento religioso, que ele já tem desenvolvido em si mesmo e nas atividades profundas e relações humanas. Elas não o tornam um homem mais sensível e compreensivo, além do que ele já conseguiu apurar pessoalmente na sua vivência psíquica, que é encarnado ou desencarnado. Por isso, no seio das organizações religiosas, varia sensivelmente a compostura do sentimento religioso dos próprios adeptos. Alguns se conformam com os dogmas bíblicos infantis, cultuados sob a fronte da igreja. Outros saltam do catolicismo para o protestantismo ou o espiritismo, impelidos pela maturidade do seu sentimento religioso.
que ele já tenha desenvolvido em si mesmo nas atividades profanas e relações humanas. Elas não tornam o homem mais sensível e compreensível, além do que ele já conseguiu apurar pessoalmente na sua vivência psíquica, que é encarnado ou desencarnado. Por isso, no seio das organizações religiosas, varia sensivelmente a compostura do sentimento religioso dos próprios adeptos. Alguns se conformam com os dogmas bíblicos infantis cultuados sob a fronde da igreja. Outros saltam do catolicismo para o protestantismo ou espiritismo, impelidos pela maturidade do seu sentimento religioso, inato e jamais pela força dos ensinos de sua religião. Os ensinamentos religiosos apenas determinam a conduta que o adepto deve manter no mundo profano em todas as horas de sua vida. Caso ele negligencie com tal norma de vivência fora dos templos, foram inúteis os ensinos religiosos fornecidos no chamado mundo divino. Sem dúvida, a principal função das religiões e instituições espiritualistas é estimular os seus adeptos para uma vida superior. Mas, embora tentem elevar a frequência religiosa do homem, jamais elas poderão dar-lhe uma compreensão além da sua capacidade de apercebimento espiritual. Cada seita ou doutrina religiosa tem um limite ou teto, em que cessa a estrutura de sua mensagem no tempo e no espaço. A religião católica, inspirada no cristianismo de Jesus, compôs mensagem espiritual avançada para a época de sua constituição, cujos postulados só atraíram adeptos eletivos ao seu conhecimento superior. Mas em face do incessante progresso espiritual que se exerce de dentro para fora, ou no amargo do ser, bastava alguns séculos para saturar os seus adeptos mais progressistas, cujo sentimento religioso ultrapassa os limites da própria seita religiosa. Daí o protesto, o rompimento dos adeptos mais avançados, ou corajosos, como aconteceu na época em que Lutero chefiou a sua rebelião contra a Igreja Católica. Nasceu o protestantismo pela adesão dos católicos, que já havia ultrapassado em conhecimento e sensibilidade psíquica os limites da mensagem de sua própria igreja. Assim nasceu uma doutrina religiosa que passou a ensinar de modo mais simples e direto tudo que já é cultivado no catolicismo, acrescido de um pouquinho mais de inovações próprias do que os protestantes, dos que protestaram. Mas esse esponsalício foi algo rápido, pois os protestantes também saturaram sob a força íntima do sentimento religioso, sentindo-se desamparados no novo credo, do que resultaram as ramificações adventistas e que se multiplicam ano por ano em novas seitas protestantes. Alguns adeptos cujo sentimento religioso apurou-se mais rapidamente deram um salto mais longo buscando outras fontes de maior amplitude espiritual, como o espiritismo, esoterismo, rosacrucianismo, umbanda, teosofia ou yoga. Da mesma forma, os próprios adeptos espíritas cujo sentimento religioso evoluiu ou sensibilizou-se já se sentem inquietos sob a estreiteza doutrinária dos seus líderes conservadores, ortodoxos, e extravasam o amor divino que lhes aciona a intimidade espiritual. Embora prossigam vinculados ao espiritismo, eles buscam ensinamentos mais amplos e de maior liberdade espiritual. São os homens que sacodem o jugo das proibições sectaristas, algo semelhantes ao que já sofriam no catolicismo, dominados por um ecletismo espiritual de natureza universalista. Assim, a velha obstinação peculiar dos católicos, responsáveis diretos pela decadência da Igreja Católica, transmuta-se novamente na teimosia dos espíritos ortodoxos, que estiolam a sua doutrina à distância das demais experimentações espirituais avançadas. Pergunta. Pergunta. Podereis explicar-nos de modo mais claro essa atitude espiritualista? Os católicos podem se tornar espíritas, mas nem por isso eles se livram dos estigmas do fanatismo religioso que os escravizaram anteriormente. Eles apenas mudam de rótulos ou de etiqueta religiosa, mas ainda permanecem na mesma frequência espiritual e sob a mesma obstinação de antigamente, impossibilidade de assimilar de pronto os conceitos universalistas do credo espírita. Eles então sublimam as suas velhas idiosincrasias, substituem os sacerdotes pelos médiuns. A infabilidade papal pelo Kardec não disse
as imagens do santo pelos líderes espíritas consagrados nas pinacotecas dos centros e federações. Os cognomes de santo por irmãos iluminados, a água benta pela fluida, as ladainhas pelas preces longas, a liturgia católica pelos festivais litero-musicais, o Padre Nosso pelo Pai Nosso, as orações católicas pelas orações espíritas, as bênçãos pelos passos, o sermão sacerdotal pela oratória antiloquente de confrades e médios exortativos, a missa do sétimo dia pela irradiação aos desencarnados, os milagres da igreja pelas operações mediúnicas, as enxéquias católicas pelos discursos e as memorizações junto ao túmulo dos confrades falecidos. Em vez da libertação espiritual propagada por Allan Kardec, os novos adeptos espíritas cultivam a velha condição católica, diferindo apenas pelas substituições consideradas não dogmáticas. No seio do espiritismo, o ex-católico rotulado de espírito frustrado contra o próprio ambiente religioso que lhe servia anteriormente, chega a enfurecer-se contra o que passa a julgar infantil e primário. Nesse arrasamento do ambiente católico, onde viveu antes os novos espíritas, queimam os ídolos abandonados, mas passam a adorar novos ídolos na figura dos próceres espiritistas. No entanto, após a fúria iconoclástica tão pueril e fugaz, eis que também sente a ausência das formas dos preceitos, símbolos e pontos de apoio das antigas imagens de ritos que fundamentavam a sua motivação religiosa. Como o espiritismo é deliberadamente contrário a qualquer cultos e cerimônias, idolatrias ou obrigações religiosas, os novos espíritas saudosistas então se transferem para a Umbanda, onde encontram novamente os sucedâneos da sua antiga religião católica, no culto das imagens, pontos cantados, defumadores, despachos e obrigações. Pergunta: essa transferência ou regresso de espíritas ex-católicos para a Umbanda é uma retrogradação espiritual? Matiz: o espírito jamais retrograda da sua graduação espiritual já realizada. Ele pode estacionar, nunca decair. Como nada existe de inútil ou equívoco na criação de Deus, o católico que desliga-se da igreja estagia certo tempo junto à mesa kardecista e depois, vencido pelo saudosismo, ingressa na Umbanda, onde pode compensar sua ansiedade espiritual. Ele realiza significativo avanço na sua ascensão angélica, pois embora a Umbanda ainda cultue o mediunismo através de ritos, imagens, preceitos, objetos, pontos riscados e cantados, paramentos ou decorações, na sua missão espiritual benfeitora, ela ensina a reencarnação e explica satisfatoriamente a lei do karma. Em seu ambiente trabalham inúmeros espíritos de graduada envergadura sideral, que atendem tarefas humildes e até repulsivas, fortificando as próprias bases do espiritismo kardecista, na divulgação da mesma mensagem reencarnacionista. Sem dúvida, nem todos os católicos transferidos para o espiritismo estão em condições de suportar por longo tempo a ausência dos motivos do seu velho condicionamento religioso. Há também alguns católicos que retornam do espiritismo para o catolicismo. Talvez sejam apenas curiosos que se precipitam em buscar os conhecimentos espiritualistas muito além de sua capacidade de apercebimento e compreensão. O certo é que a Umbanda coopera na divulgação do espiritismo, porque os pretos velhos caboclos, com pito ou sem pito, com marra ou sem marra, com ídolos ou sem ídolos, esclarecem os filhos do terreiro quanto à disciplina kármica e a lógica indiscutível da reencarnação. Pergunta: mas como conciliar o evangelho instituído por Jesus para toda a humanidade no mesmo nível das fórmulas religiosas de outros povos, tal qual o Torá dos judeus, o Bhagavad Gita dos hindus, o Alcorão dos maometanos, que nos parecem códigos morais algo pessoais? Matiz: o Evangelho, Boa Nova, como um código moral estatuído pelo plano superior da espiritualidade revelado por Jesus a todos os homens, não entra em conflito com nenhum credo ou forma religiosa de quaisquer raça ou povos.
Não é tratado específico para uma só coletividade humana, porém estatuto apropriado a todo o gênero humano. É a súmula, a essência de todas as mensagens transmitidas do plano espiritual para as diversas raças terrenas. E é a Constituição legislada pela administração sideral da Terra. Abrange os conceitos fundamentais e códigos morais de todos os demais povos estatuídos por líderes como Hermes, Krishna, Moisés, Rama, Buda, Maomé, Confúcio, Fouin, Zoroastro e outros. É instrumento legislativo de alta frequência espiritual, em cujo padrão vibratório superior pode sintonizar o trabalho esclarecido de todos os homens. Os precursores de Jesus endereçaram mensagens espirituais apropriadas aos costumes e apercebimentos espirituais específicos às demais raças da Terra. Mas o Evangelho é o denominador comum de todos esses códigos. Assim como a linguagem telegráfica de Morse é entendida por todos os telegrafistas do mundo, quer sejam franceses, africanos, russos, chineses, árabes, americanos ou judeus. As palavras amor, azul, rosa ou céu tem a mesma expressão gráfica universal para todos os telegrafistas do código Morse. Assim como o elevado conceito de Jesus, ama ao próximo como a ti mesmo, é fundamento indiscutível do Alcorão, do Maomé, do Bhagavad Gita, dos hindus ou dos ensaios avançados de Buda. O Evangelho de Jesus é uma mensagem amorosa que para a ninfa qualquer movimento espiritualista moderno, como o esoterismo. Espiritismo, rosacrucianismo, teosofia, umbanda ou yoga. É um tratado sublime e impessoal para todos os povos, assim como a luz pode alimentar as lâmpadas das mais variadas cores, sem que por isso se enfraqueça em sua unidade original. Pergunta: é de senso comum que as seitas ou organizações religiosas frenam as paixões humanas? Isso é realmente assim? Só o autoconhecimento ou o apercebimento íntimo espiritual é capaz de amenizar a força indomável das paixões animais que ainda vibram latentes no atual tipo de homem terrícola. A prova de que as religiões não frenam as paixões humanas é que, junto à igreja de cada povoado onde o padre prega o seu credo religioso, as autoridades são obrigadas a construir a cadeia para segregar os malfeitores e criminosos indiferentes à pregação religiosa. Sem dúvida, em alguns casos raros, as ameaças das penas infernais chegam a conter no cidadão delinquente a eclosão violenta de suas paixões perigosas. Mas assim como a pressão interior rompe o tampo do vasilhame mal fechado na fervedura, a criatura primária também afrouxa o seu controle psíquico à medida que enfraquece o seu temor religioso. A criança desobediente, má e obstinada não melhora sob o castigo corporal, mas apenas refreia a sua violência interior. Toda vez que aparece um novo desejo de libertação pessoal sem o perigo de punição, ela torna a manifestar violentamente a sua índole atribiliária. Raros homens conseguem conter por certo tempo e sob o temor da religião a eclosão violenta e agressiva do seu instinto animal. Enquanto o espírito imortal não domina conscientemente as tendências herdadas da energia animal que lhe serviu para o sustento da edificação atômica do corpo físico, há de falhar qualquer ameaça punitiva do além-túmulo. Nenhuma religião conseguirá frenar as paixões do homem que ainda viva sob o descontrole espiritual. Muitos homens que tentavam a vida pacífica e ascética na intimidade de conventos fradistas um dia acabaram abjurando os seus votos incapazes de conter por mais tempo as paixões animais. Existia apenas uma breve conciliação por coação do ambiente pacífico e religioso, mas isso tudo cedeu à sua força indomável e primária das paixões inferiores. Pergunta: alguns creem que as igrejas no interior do país conseguem diminuir a incidência de crimes onde os sacerdotes dominam com a sua autoridade de representantes de Deus. Os homens primitivos não possuem controle psíquico satisfatório sobre suas paixões violentas.
pois elas estouram violentamente e transbordam, malgrado qualquer tipo de contenção ou ameaça religiosa. Os jornais cotidianos relatam diariamente os crimes mais tenebrosos e atividades malfeitoras mais danosas, cujos delinquentes se confessam adeptos ou crentes das mais variadas religiões. Embora caiba às organizações religiosas a função de fraternizar os homens, e amainar-lhe as paixões indisciplinadas, entre os seus próprios adeptos e líderes gera-se o conflito resultante de ciúmes, antipatias e diferenças hierárquicas e até divergências de formas das interpretações pessoais. Os católicos massacraram os protestantes na noite de São Bartolomeu, na França, mas os protestantes, depois de fugirem e fixarem-se na Nova Inglaterra, terminaram trucidando os protestantes que chegavam posteriormente com ideias religiosas mais avançadas. Isto demonstra indubitavelmente que tais adeptos mudaram o rótulo religioso, mas não se libertaram do fanatismo, da intolerância religiosa, das paixões inferiores. Não é a seita que determina a natureza do sentimento religioso, mas são os adeptos que escolhem a seita mais eletiva à sua própria graduação espiritual religiosa. Mesmo que não existisse o catolicismo, protestantismo, budismo, judaísmo ou islamismo, sempre haveria outro tipo de organização religiosa semelhante e necessária para atender à ansiedade de cada homem ou cada grupo de homens. Quanto mais a criatura progride espiritualmente, ela mais se afasta da artificialização do mundo profano, libertando-se das fórmulas, dos ritos e preceitos que antes serviam para exteriorizar-lhes o sentimento religioso. Compreende então que as liturgias, quanto mais complexas e pomposas, mais confundem o verdadeiro sentimento religioso inato na intimidade espiritual do ser humano. Às vezes a maturidade religiosa se faz algo violenta, pois eclode por efeito do crescimento espiritual interior. Então o homem sente-se inseguro no ambiente religioso primário onde vive, o qual não lhe atende mais à exigência nova sugerida pelo amadurecimento espiritual. Ele apercebe-se pouco a pouco da vulgaridade das fórmulas e convenções de sua organização religiosa, algo decepcionado por ter substituído tão passivamente as mensagens e recursos transitórios do mundo material. Algo como uma desforra psíquica toma-lhe conta da alma quando avalia sensatamente o artificialismo dos ritos e infantilismo dos dogmas, às quais prestava um culto respeitoso e obstinado. Então transfere-se afoitamente para qualquer outra doutrina iconoclasta ou avessa aos tabus religiosos que mais se afinam à sua nova maneira de interpretar o sentimento divino que desperta no amago da alma. No entanto, os mais inconformados fecham-se num mutismo ateísta e chegam a irritar-se à simples menção de sua antiga seita religiosa. Pergunta. Pergunta. Porventura, se não houvesse tantas organizações religiosas no mundo, o crime não seria ainda mais numeroso? Matiz. As estatísticas provam que a prodigalidade das religiões no mundo, como seitas repressivas, não diminui o crime nem a violência humana. A incontável número de ladrões, malfeitores perigosos e criminosos irresponsáveis que usam no pescoço a medalha do santo predileto, ou a ele recorre pedindo ajuda para os seus projetos censuráveis. A história do faroeste brasileiro revela diversos tipos de criminosos sertanejos que se vangloriavam
de agir sob o beneplácito de determinado santo. Alguns até lograram a proteção de sacerdotes da sua própria seita, como no caso do famigerado Lampião, paraninfado pelo padre Cícero. Mas é evidente que tais acontecimentos não podem causar qualquer constrangimento na época atual, pois os cruzados inquisidores também matavam os infiéis e os hereges, estrugindo vivas ao Cristo. A verdade é que os bandidos pobres ou ricos, produtos da alta ou baixa sociedade, não frenam as suas paixões, nem modificam o seu temperamento malfeitor, só porque frequentam templos religiosos e escutam ameaças de inferno ou castigo de Deus. Muitos chegam a serviço de outra própria organização religiosa, usando-a como cúpula da mais censurável atrocidade de dominações e abominações, tal como é o caso de certos papas e príncipes, reis e líderes que não hesitavam em manchar o sagrado símbolo de sua religiosidade para conseguir triunfar nas suas empreitadas políticas. Na época da Inquisição havia preceitos como este no Corpus Juris Canonici. Quando se massacra o ímpio, a graça de Cristo se espalha sobre a terra. Não julgamos que sejam homicidas aqueles que, ardendo de zelo pela sua mãe, a Igreja Católica, contra os excomungados, massacram alguns hereges. Quando, no massacre em Béziers, foi perguntado ao monge Arnold Amaury como deveriam agir os matadores ante a dificuldade de se distinguir os não católicos dos católicos, o santo homem assim ordenou: matai todos, Deus saberá quais são seus. Pouco importa se são católicos, budistas, muçulmanos, judeus, islamitas ou protestantes, pois os instintos humanos não se modificam nem são frenados pelos credos religiosos divisionistas, pois são fruto da ignorância da impiedade humana. As hordas sanguinárias de Davi massacravam os amonitas e moabitas, justificando a sua crueldade e abominação pela própria diferença religiosa de serem um povo eleito por Deus. Ainda hoje ocorrem acontecimentos trágicos no seio das organizações religiosas e praticadas pelos seus próprios líderes, inclusive cenas de assassinato que demonstram a atrocidade do sentimento religioso. Embora exista o culto às fórmulas do mundo, assim um homem ajusta-se a determinado credo, pretendendo encontrar ali o meio adequado para expressar o seu sentimento religioso. Mas como os postulados religiosos são codificados por outros homens, talvez ainda mais ignorantes e fanáticos, os adeptos não encontram as soluções espirituais ali procuradas para viverem equilibrados no mundo profano. Pergunta. Mas os sacerdotes católicos e pastores protestantes, por exemplo, são produtos de uma vocação espiritual interior, que depois sensibilizam ainda mais no ambiente religioso, onde passam a viver, não é assim? Amatiz, insistimos em dizer, as religiões não frenam as paixões humanas, nem modificam a intimidade espiritual do homem. A prova é que muitos pastores protestantes, padres católicos, bons budistas, até rabis israelitas abandonam e se desligam dos seus templos ou ambientes religiosos sagrados, buscando no mundo profundo novas expressões de vida, onde sentem-se mais à vontade para manifestar o seu sentimento religioso artificializado nos templos. As organizações religiosas influem bem pouco nos adeptos e, paradoxalmente, alguns líderes chegam a tornar-se ateus porque não confiam nas suas próprias fórmulas infantis que devem expor em público. Muitos sacerdotes preferem devotar-se à política à procura de uma vulgar cadeira de vereador ou deputado, procurando encontrar no mundo de César os valores ou prazeres que não conseguem mobilizar no mundo de Deus. Lembram certos médicos e farmacêuticos que, desiludidos de sua própria profissão, preferem tentar a indústria ou comércio fora da sua atividade especial. Pergunta. Porventura, no ambiente esclarecido do espiritismo, também poderia acontecer o mesmo fenômeno? Matiz. Os agrupamentos e instituições religiosas, esotéricas, espiritualistas ou iniciáticas, já o dissemos, são apenas reveladores da química espiritual da alma humana, tal qual a fotografia só revela o que já existe iniciaticamente na chapa negativa. Assim, um religioso, sectarista ou fanaticamente ortodoxo é uma espécie de criança que se deslumbra facilmente pelas cores berrantes, adornos, efeitos, imagens, ritos, posturas
ajuntamentos festivos, cantos, clamores e orações coletivas no seu primarismo extrovertido. Adora a Deus, mas o teme, pois receia investigar o mistério da própria vida e enfurecer o seu Criador. Esse crente precisa ser amparado incessantemente por pastores protestantes, sacerdotes católicos, bonzo budistas, líderes muçulmanos, rabis judeus ou chefes islamitas, a fim de que o ajudem a resolver os problemas da vida mortal. Na sua inabilidade de primarismo, teme irritar a divindade ao dirigir-se a ela em linguagem pessoal e direta. E só o faz pelos intermediários oficiais já consagrados por qualquer organização religiosa. Lembram os micróbios de uma célula do fígado humano, que em face de sua pequenez temeriam de perguntar sobre a realidade da criatura em que vive. A religião organizada então significa para tais crentes a proteção necessária para viverem, tal qual a criança ainda se aninha sob a saia amiga da mãe. Mas o espírito adulto e esclarecido compreende a inutilidade de ritos, emblemas, dogmas, formas, tradições, ladainhas, adorações ou momentos religiosos vividos expressamente no seio do templo de pedra. Evita de escravizar-se especificamente a qualquer doutrina ou religião, pois não abdica do seu modo livre de pensar. Investigue corajosa e decididamente os próprios postulados e regras admitidos no movimento religioso ou espiritualista com o que simpatiza, a fim de verificar até onde ele suporta a sua própria tensão espiritual interior. No entanto, não criticam nem censuram os demais empreendimentos religiosos alheios, pois sabem que todos os homens são portadores do mesmo sentimento divino e cada um tem o direito de manifestá-lo conforme puder e conviver. Pergunta. Puder e convier. Pergunta. Podereis dar-nos algum novo exemplo dessa substituição de credo que ocorre? Segundo a sensibilização do sentimento religioso do homem, Matiz, o homem religioso no Ocidente evoluiu da fase católico carola para o de católico tradicional e posteriormente católico sem padre. Gradativamente ele faz restrição à infabilidade papal, aos ritos, dogmas, ao poder temporal e à hierarquia da igreja. Mas não chega a tais conclusões por força dos postulados de sua igreja, porém, em consequência da evolução natural do seu sentimento divino religioso, que sublima-se pela própria tensão centrífuga interior. No princípio, as religiões acariciavam seus fiéis, mas depois os saturam e os induzem a libertar-se da cômoda proteção maternal dos seus preceitos milenários. Assim como as aves protegem os filhos até a envergadura de suas asas, e depois os empurra para fora dos ninhos, a fim de que vivam a sua própria existência. Enquanto o católico carola enfurece contra qualquer insinuação alheia e desrairosa aos seus postulados simpáticos e infantis, o católico tradição já reconhece a lógica de seus argumentos alheios. Embora prossiga vinculado a um ambiente religioso que lhe é simpático e onde usufrui da amizade protetora dos demais adeptos. No entanto, o católico sem padre aceita qualquer argumentação progressista, técnica ou científica, que venha abalar os alicerces dogmáticos de sua crença, sendo capaz de testar ou experimentar os valores alheios insinuados. Assim, quando esse tipo de católico transfere-se para o espiritismo, ele apenas enquadra-se num ambiente que já lhe era eletivo, pois a sua natureza progressista e liberal o afastara da submissão aos dogmas e sacerdotes. O espiritismo não produz espíritas, mas acolhe aqueles que já manifestam em sua vivência religiosa algo da libertação espiritual, ensinado pela doutrina de Kardec. Quem já vivia liberto das imposições sacerdotais também possui o bom senso de se considerar a vida espiritual além das fantasias humanas. Então os católicos, cujo sentimento religioso vibra acima da nomenclatura e fundamento litúrgico, desapegados de tabus e livres de dogmas, afinam-se facilmente à mensagem espírita, que sobrepõe acima da satisfação ilusória dos sentidos físicos.
os valores imperecíveis da alma. Isso prova que não foi o totem que despertou o sentimento religioso no selvagem, mas o selvagem é que expressou por meio do totem. Pergunta. Alguns psicólogos explicam que a religião é o ópio do povo. Ramatiz. O sentimento religioso não é um fenômeno apercebível de fora para dentro, mas é espiritualmente expansivo de dentro para fora. A criatura tenta expressar através de símbolos e ritos exteriores o que vibra latente na sua intimidade espiritual e a instiga para o aperfeiçoamento definitivo. A religião não é o ópio do povo, porque tão somente revela para o exterior aquilo que já existe consumado numa mágoa de todo filho de Deus. É tão variada a gama do sentimento religioso manifesto no homem, segundo a sua graduação espiritual, que existe em tantas organizações religiosas e doutrinas espiritualistas, tentando expressar na tela do mundo físico as várias matizes de fé e devoções humanas. As religiões refletem o grau desse sentimento pela multiplicidade de suas liturgias e obrigações devocionais. Elas evocam a grandiosidade interior do homem. Jamais funcionam à guisa de entorpecente em excêntrica viciação dos seus fiéis e prosélitos. Pergunta. Finalmente, quais as vantagens e benefícios que as organizações religiosas proporcionam ao mundo? Ramatiz. A terra está semeada de religiões e instituições espiritualistas de todos os matizes devocionais e educativos. No entanto, foram frenadas as paixões humanas, desapareceram o roubo, o crime, o latrocínio, a vingança, a prostituição, a corrupção, o alcoolismo, o vício do fumo e dos entorpecentes, os macabros açougues e matadouros sangrentos. Sumiram-se a inveja, a avareza, a crueldade, a luxúria, o orgulho, o ciúme e o ódio, combatidos sob incessantes anatemas e exortações dos sacerdotes de todos os credos, pastores, rabis, bonzos, mestres, mentores e profetas. Os homens deixaram de matar os pássaros admiráveis enfeites da natureza, ampararam os filhos das mães solteiras ou eliminaram os massacres fratricidas das guerras imbecis. Qualquer estatística sob mais honesta perquirição demonstra que morreu mais gente vítima de conflitos e ódios religiosos do que o número de cristãos salvos do pecado. Isso comprova que as religiões pouco influem nos homens, porque elas são apenas o reflexo da idiosincrasia de todos os seus adeptos e filiados, simpatizantes e líderes. Jamais poderão dar alguma coisa além do que os homens já possuem sublimado na sua própria alma. Talvez em certos casos eles contemporizem vícios, paixões, revoltas e pecados humanos, mas isso tudo eclode e estoura ante o primeiro descuido ou descontrole da criatura. Quando os homens forem vitoriosos do acervo ancestral de sua animalidade e compreenderem a si mesmo, eles também poderão dispensar qualquer forma religiosa do mundo profano, passando a viver com a mesma naturalidade com que o beija-flor nutre-se das flores, sem necessidade de compêndios ou manuais para distinguir o melhor. Deus não pede adoração, porém ação. Não nos obriga a caminhadas exclusivas no sentido da virtude, mas nos deu a bússola do sentimento religioso, que nos assegura o norte angélico da aventura eterna, a vida humana e o espírito imortal. Ramatiz, esse demais.